Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E antes de entrarmos diretamente no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento deste canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que a gente postou aqui, né? Que tá muito interessante os vídeos lá postados. Vai lá, assiste, comenta, compartilhe. E assim, cara, sobre o assunto do vídeo, eu peço para você estar compartilhando esse vídeo aqui, principalmente para quem seu amigo que é cristão, que crê em Deus, que é evangélico, porque o assunto que eu quero falar aqui, cara, é um assunto que tem muito a ver no meio gospel, né? No meio do povo de Deus, né, cara? Que foi polêmica essa semana. Eu queria ter trazido esse assunto até um pouquinho antes, mas eu estava ocupado tentando mexer no meu telhado, cara, e não adiantou nada, porque tá chovendo e ainda deu goteira, cara. Então, vamos diretamente ao assunto. Com certeza, cara, se você é evangélico, ou você que gosta muito de ouvir música gospel, mesmo não sendo evangélico, você já deve ter ouvido falar sobre Kleber Lucas. Sim, Kleber Lucas, que ficou muito conhecido por ser um cantor no meio artístico, gospel, não é, cara? Cantando músicas, cara, cantadas em várias igrejas, como, por exemplo, Eu Vou Seguir com Fé, entendeu? Ou seja, ele foi um cantor que fez muito sucesso no meio gospel, né? Só que, essa semana, junto lá com o Caetano Veloso, meu lindo, sabe? Ele deu uma declaração, cara, que deixou os evangélicos, assim, bem, vamos dizer, magoados. O Kleber Lucas praticamente está se mostrando ser um baita de um homem esquerdista, seguindo viés ideológicos, chegou em um podcast dizendo que a harpa cristã é racista. E dizendo que a harpa cristã é racista, automaticamente isso já parece que engaja o povo cristão como sendo racistas, né? Cara, por quê? Porque Kleber Lucas, quando ele estava cantando lá, quando ele estava vendo esse podcast, ele disse que a harpa cristã ela é racista por causa de um trecho que diz assim, ó: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ou seja, segundo Kleber Lucas, esse trecho da música é um trecho racista. Porque ele está falando alvo. O que é o alvo? Alvo é branco, né? Ou seja, eu serei branco, né? Só que o seguinte, cara, esse texto, essa música, esse trecho dessa música, ela é inspirada numa passagem bíblica que diz o seguinte, entendeu? Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, tu serás, eu os tornarei mais brancos do que a neve. O que esse trecho bíblico quer dizer, né? Vamos lembrar que quando eu estava falando mais vermelho que a escarlate, estava se referindo a uma cor de sangue, né? Ele estava falando sobre o poder que Deus tem de purificar a pessoa. Porque todos nós cristãos sabemos que o ser humano é um pecador. Nós somos, e nós mesmos, nossa natureza ela é corrompida por causa do pecado. E o nosso pecado nos afasta de Deus. Porém, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, entendeu? Jesus purificou todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Então não importa se no seu passado você já foi um homem enganador, adúltero, mentiroso, um assassino, criminoso. Não importa a vida criminosa e pecaminosa que você teve no passado. No exato momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o sangue derramado da cruz, né, dado do sacrifício de Cristo, ele é aspergido sobre você, limpando você de todo pecado, e você recebe o Espírito Santo que ainda te purifica. Esse é o significado disso tudo. No entanto, Kleber Lucas, debaixo de um viés ideológico, ele acabou alegando que a harpa cristã é racista e que todo mundo que cantar essa música passa a ser racista por causa dessa música, não é, cara? E isso é uma coisa muito séria, cara. Por quê? Isso é uma coisa muito... Porque a gente vê, cara,
que aquelas profecias bíblicas, né, há muito tempo, cara, desde a época dos apóstolos, cara, já tem esse negócio de ensinos mundanos serem passados dentro da igreja, né? Eu até marquei aqui na minha Bíblia uma passagem, igual por exemplo, quando você vai lá, 2 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E é uma coisa que a gente está vendo muito. Muita gente querendo imitar a vida imoral de pessoal do Instagram, não é, cara? E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho. Na verdade, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres, né, vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles também está bem acordado. Em outras palavras, esse texto aqui fala que nos últimos dias, né, iriam aparecer pessoas que iam deturpar a palavra de Deus, não é, cara? Ainda indo, por exemplo, lá em Apocalipse, né, capítulo 2, né, e olha que aqui no canal eu já fiz acho que uns 2 anos atrás, uma série de estudos sobre o Apocalipse, onde toda semana eu falava capítulo a capítulo acerca das profecias que estão no livro do Apocalipse, né? Quando João, que foi o escritor do Apocalipse, ele manda uma carta endereçada a Pérgamo, né? Ele diz assim, ó, a partir do versículo 14, do capítulo 2, versículo 14. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo aos israelitas o que os israelitas deviam comer, alimentos oferecidos aos ídolos, e cometer imoralidades. Versículo 15. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Aí eu te pergunto, quem foram os nicolaítas? Os nicolaítas foram um grupo que na época lá dos apóstolos, eles entravam dentro da igreja com ensinos mundanos, né? Com ensinos que não condiziam com o evangelho de Cristo, não é? Entendeu? Ensinando como agnosticismos e outras práticas, né? Dizendo, não, que você para chegar a Deus, você tem que agradar primeiro os anjos, essas coisas, sendo que, biblicamente falando, já temos um livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus, né? E até hoje você tem muitas pessoas que passam ensinos errados dentro da igreja. Alguns ensinos religiosos, não é? Como, por exemplo, igrejas que acreditam, por exemplo, em fantasmas. Cara, biblicamente falando, quando você morre, ou é céu ou inferno. Acabou, ninguém volta de lá, a não ser por uma ressurreição, não é? E vai ter o dia da ressurreição. Mas apareceu um fantasma aqui. É um demônio, meu filho. Só pode ser, porque ninguém volta do mundo dos mortos como espírito. Essa doutrina não é bíblica, né? Ou pessoas dizendo que queriam ensinar que não, porque casamento gay é permitido, porque Deus é amor e ama todas as formas de amor, é de Deus, não é? Vamos deixar claro, se você é homossexual, a vida é sua, né? Você quer visitar uma igreja, você vai ser bem recebido, para ouvir uma palavra, essas coisas. Mas você quer ser um cristão de verdade, dentro da igreja, seguir uma igreja? Então, meu filho, se converta, se batize e siga o que está na Bíblia e abandone a prática homossexual. Porque Deus ama o pecador, não o pecado. Deus ama o homossexual ao ponto de querer dar a salvação para este. Mas o ato homossexual, a prática, Deus abomina, né? Ou seja, se converta. Não é? E não é só na área religiosa, não. Também tem na área do viés ideológico também, não é? Como, por exemplo, da Igreja Católica teve um ensino aí chamado a Teologia da Libertação, que queria pegar fundamentos comunistas e colocar dentro da igreja,
da Igreja Católica. E vamos lembrar que nos últimos séculos, desse último século agora, nada perseguiu mais os cristãos desse último século que o próprio comunismo. Não é? Então, e a gente vê, cara, que o viés ideológico, ele quer mudar muito a sociedade, né? Quer derrubar as bases da sociedade e construir algo novo. Então quer fazer isso a mesma coisa dentro da igreja, não só a igreja católica, mas também dentro da igreja evangélica. Né? Kleber Lucas, quando ele disse que a APA cristã ela é racista por causa do trecho que diz alvo mais que a neve, ele também está imputando os cristãos como racistas. Ele também está imputando a própria Bíblia como racista. Não é? E assim, cara, isso é uma coisa terrível, cara. Entendeu? Porque nós já estamos vivendo em um mundo, cara, onde apenas a opinião de uma pessoa já faz essa pessoa ser odiada. E infelizmente, cara, muitos desses grupos, cara, que seguem essa cartilha progressista, muitos deles falam, nós vamos combater o racismo, mas eles se tornam ainda mais racistas do que os próprios racistas, não é? Igual, por exemplo, essa semana passada, eu vi, agora me fugiu agora se é do TSE ou o STF, cara, entendeu? Mas acho que é do STF, cara, porque a maioria das coisas desgraçadas que acontecem sempre vem por aqueles malditos lá. Isso é uma lista de palavras que você não pode falar, porque se você falar, você é racista. Como, por exemplo, a própria palavra que já foi até polêmica alguns meses atrás, a palavra degrenir. O que é degrenir? Manchar a honra de alguém. Mas não pode falar porque dá a entender que é manchando de preto. Degrenir é racismo, não pode falar degrenir. Não é? Mulato, o que é um mulato? Mulato é uma pessoa que é filho de um branco com negro. Né? Entendeu? Ou seja, isso é um mulato. Mas não pode chamar a pessoa mais de mulata. Né? Palavra esclarecer. Esclarecer. O que é esclarecer? Tornar algo claro, não é? Aí o que acontece? Não pode mais falar esclarecer, porque esclarecer também passa a ser uma palavra racista, não é? E o engraçado é que depois disso lançaram uma nota, né? Dizendo assim, um comunicado dizendo assim, nota de esclarecimento. Quando falaram que esclarecer era racismo, como é que vai agora? Nota de esclarecimento. Vocês estão entendendo? E engraçado, e aí eu me pergunto, será que por ser um cara de pele mais clara, se eu falo a palavra, quero deixar coisa clara aqui, quero dar um esclarecimento aqui. O Rômulo é racista, porque ele falou esclarecimento. Tá, mas se eu fosse um cara negro e falasse, eu quero dar um esclarecimento, isso também valeria pra mim se eu fosse negro? Se eu tivesse a pele mais escura? Porque quantos negros não usam já usaram a palavra esclarecer? Quantos negros já não falaram a palavra degrenir? Quantos negros já não olharam na época do carnaval, olharam aquela mulata sambando e falaram, nossa, olha essa que mulata! Quantos? Será que só vale se o branco falar isso? Então nisso, cara, a gente vê que cada dia mais eles estão querendo imputar racismo onde não existe. Né? O Brasil é um país racista? Não, o Brasil é um país onde tem racismo, né? Mas não é um país racista. Porque o racismo do Brasil são casos isolados. É tipo igual uns tempos atrás, surgiu aquele caso lá do motoboy, do iFood, que sofreu racismo por um bolo fofo lá, um Majin Buu branco lá, albino, que ficava, você tem inveja disso aqui. Ali foi racismo. Mas foi um caso isolado. A sociedade em si não é racista. Porque você não vê uma guerra racial lá fora. Não tem estabelecimento onde, aqui negro não entra. Você já viu algum restaurante com a placa proibida a entrada de negros? Se você tem, comenta aqui. Você já viu? Comenta aqui. Aqui não tem esse negócio, brancos ficam na parte da frente do ônibus, negros da parte de trás. Tem isso? Não tem. Não é? Nossa sociedade não é uma sociedade racista. Sim, tem pessoas racistas, mas são casos isolados. Né? E quando você vê... Não, porque você tem que entender que no passado o Brasil já foi escravista. Meu amigo, a escravidão acabou há mais de 134 anos.
Mesmo que o meu ancestral, lá na época da colônia, lá na época do império, eu tenha tido algum tataravô que foi escravista, capitão do mato, ou dono de engenho, ou traficante de escravos, mesmo que do passado, dos meus ancestrais, tenha tido alguém escravista, o que esse cara tem a ver comigo? A escravidão acabou há mais de 134 anos. Mas eles fazem tudo para imputar o racismo estrutural do Brasil, que é uma coisa que tem que ser ver. Será que existe mesmo? Então a gente vê, cara, que dessa tentativa desses grupos de falarem, combater o racismo, eles acabam criando mais racismo do que antes. Só pra você ter uma ideia, saiu há um tempo atrás aquela série Vandinha, eu só assisti o primeiro capítulo e não gostei. Né? Desconstruíram muito o Gomes, o Gomes e o Feioso lá, desconstruíram os caras. Então eu desisti de ver o resto da série, só assisti só o primeiro episódio, só, entendeu? Mas talvez eu assista o resto, de me provarem que a série é boa, talvez eu assista o resto, mas eu não gostei. Tá. O que acontece? Na série da Vandinha tinha personagens lá que, pelo que parece, eram vilões, só que eram personagens negros. Né? Aí chamaram a série de racista porque não pode ter vilão negro. Não pode ter vilão negro. Só pode ter herói negro. Né? E tudo que é vilão tem que ser branco. Ou seja, parece que a partir de agora o princípio de bem e o mal está relacionado à cor da sua pele. Se você é negro, você é bom. Se você é branco, você é ruim. Você é um demônio. Engraçado, né? Existia uma época onde você imputava o caráter da pessoa à cor da pele. Se eu falasse, esse cara aí é negro, não tô aí pra ele, essas coisas assim. Ou seja, ali era tido como racismo, né? Hoje, será que também não é a mesma coisa? Esse cara aí é branco, entendeu? Se é branco é tudo de ruim. Não seria a mesma coisa? Se a gente falar que o racismo é você julgar a pessoa pela cor da sua pele, também não seria digno de ser chamado de racista? Né, por você falar a cor da pele de uma pessoa? Uma coisa que no meu canal eu sempre falei é o seguinte: branco, negro, isso não é raça, é cor. Né? Raça só existe uma, raça humana. Deus não criou várias raças de seres humanos, criou uma raça só. Criou um homem, Adão e Eva. Aí qual é a cor de Adão e Eva? Qual era a pele dele? Eu falo, são cinzas. São cinzas. Porque o que eu sei é que todos nós viemos deles. E cor de pele não define caráter. Cor de pele não define caráter. E sabe que é uma coisa que é interessante? Esses partidos de esquerda sempre querem falar, não, nós somos a favor da representatividade, nós somos contra o racismo. Mas quando você vai ver, a maioria desses caras, desses partidos, PT, PSOL, PCdoB, que dizem lutar pela representatividade, a maioria deles são de pele mais clara. A maioria deles são de pele mais clara. Não é? Aí eu te pergunto, cadê os negros desse meio tempo? Eu pergunto. Aí a gente vê que eles provocam muito mais racismo do que querem realmente combater. E o Kleber Lucas, cara, eu posso dizer sem dúvida, o Kleber Lucas, ele está se tornando um cara racista, porque está indo dessa onda, desse viés ideológico, né? Aonde quer imputar que o valor de uma pessoa está relacionado à quantidade de melanina que a pessoa tem na pele. E criando racismo onde não existe. Né? Por isso que a Bíblia fala que haverá falsos mestres. Né? Por isso, mais uma vez, vou ler a passagem aqui, para vocês. Né? No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras. O que a ideologia é? Progressista. O que o progressismo, o comunismo é? O que o comunismo é? Uma doutrina, um viés ideológico que matou mais de 100 milhões de pessoas ao longo do século XX. E querem colocar isso dentro da igreja. Né? Doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou.
E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Quantas pessoas aí não estou falando mal do evangelho? Quantas pessoas aí já não falaram que Jesus era gay? Quantas pessoas aí não falam que a igreja evangélica é uma igreja preconceituosa? Porque está chegando épocas aí onde o evangelho será perseguido por causa do viés ideológico. Entendeu? Entendeu? E em sua missão pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Tome cuidado com aquilo que está sendo ensinado dentro das igrejas, tá? Não segue qualquer pessoa que aparece da internet ou da mídia falando, porque nem a própria Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Há muito tempo que Jesus já falava que haveria no meio do povo falsos cristos e falsos profetas. Isso desde que Jesus falou lá em Mateus 23. Mas, entendeu? Mateus 24, agora me fugiu a mente. Mas você sabe do que eu estou falando. Bem, o vídeo é esse. Comente aqui embaixo o que vocês acham acerca disso tudo. Kleber Lucas é um homem que ganhou muito dinheiro, muita fortuna, explorando a fé do povo evangélico, criando músicas lindas, músicas muito bonitas, mas infelizmente, por mais ungida possa ser a música do Kleber Lucas, com certeza o Espírito Santo não está naquele coração. Não é? Principalmente pelo que ele quer transformar o Evangelho. Que ele colocar doutrinas humanas dentro dos ensinos de Cristo. Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Shalom.